Boa noite. Bom, nesse vídeo aqui, então, vamos dar uma revisada nos pós-labs, então, da prática 8 e da prática 9. As duas são bem tranquilas, então, acho que pelo menos essas duas dá pra fazer num vídeo só. Então, aqui a prática 8 ela era pra gente, então, sintetizar o sulfato de tetramino cobre. E aí a primeira questão, então, ela só pede pra gente equacionar e explicar o processo de obtenção do composto. Então, o meu produto de partida era o sulfato de cobre e a amônia concentrada. O processo é bem simples, você só coloca então o sulfato de cobre, sei lá, no becker e aí adiciona a amônia concentrada, né? Eu não tô com prática aberta aqui. Prática 8. Né? Acho que era só isso. Sim, é. A gente só dissolve o sulfato de cobre em amônia e água, então nem nenhum segredo. É, então, no caso, então, né, que a gente começa então aqui com o sulfato de cobre pentahidratado, mas que assim, a gente está tratando então de compostos de coordenação e toda essa parte de ligantes, certo? E aí, se você pesquisa sobre a, o sulfato de cobre pentahidratado e a forma como essas moléculas de água elas interagem com o cobre, você lê então que na verdade o que você tem é quatro dessas moléculas de água que elas vão estar atuando como ligantes mesmo, igual aqui a gente tem então a amônia. E aí a outra molécula de água ela continua na estrutura, né? Porque esse composto aqui então que a gente começa ele era um cristal, um sólido. E aí essa quarta molécula de água então ela continua na estrutura por meio basicamente de ligações de hidrogênio, que mantém elas no lugar. Aí então o que acontece é que daí quando a gente adiciona então a amônia ao meio reacional, essas quatro águas aqui, que elas são de fato ligantes do cobre, elas são substituídas então por moléculas de amônia. E aí a gente vê quando essa reação acontece porque muda da cor do azul claro do sulfato de cobre para um azul bem escuro. E aí então, né, a reação ela é toda descrita a síntese é toda descrita só por essa reação. E aí tem essa aqui, né? E aí só pra terminar então, daí a gente tem que precisava adicionar etanol, né, a solução. E a gente adiciona então o etanol porque o nosso composto de interesse, o sulfato de tetramino cobre, ele não é solúvel em etanol. Então, já que a gente quer os cristais, e a gente coloca o etanol para que ele não solubilize. Aí essa parte aqui do rendimento eu não elaborei nos cálculos porque eu fui fazendo tudo de cabeça e só colocando os valores na calculadora. E aí aqui, sei lá, achei que fosse ser o suficiente só colocar as informações e botando que elas ao que elas igualam, né? Mas tudo bem. E também, então, se precisar, eu posso abrir essa parte das contas para explicar. E aí eu, muito boba, eu decidi falar, né? Porque então o cálculo aqui pede para calcular o rendimento e aí se você só for colocar os valores, ele dá 97,2%. Mas se você olha o negócio que a gente
sintetizou, você vê então que tem um monte de azul escuro, que é o tetraminocobre mesmo, e você tem um monte de azul claro, que esse azul claro então era o sulfato de cobre que não reagiu. Aí eu decidi comentar, não dá pra falar que esse foi o rendimento de verdade, porque é por causa da cor do complexo que sobrou. E aí o professor me pediu a razão. Eu escrevi a razão porque a questão não perguntou isso, ela queria que eu fizesse cálculos, então. Mas tudo bem, faz parte. E aí, reagente sem excesso, então a gente precisa considerar a estequiometria da reação, né? Então, que nem a gente tem que. Na reação, a gente tem que. Um mol, uma molécula, desse aqui do sulfato de cobre pentaidratado reage com 4 amônias. Então, aí, aqui nos cálculos, né, eu calculei quantas moléculas de cada um tinha. E aí eu calculei o reagente em excesso por isso, assim. Né? Então, digamos, a gente tinha 4 mols, 4,076 vezes 10 a menos 2 mols desse aqui. Então a gente precisava de 4 vezes esse valor aqui para saber quanto de amônia precisava. Que dava esse valor aqui, né? 1,63 vezes 10 a menos 1. Mas foi usada a quantidade de 1,8. Então por isso disse que tinha um pequeno excesso de NH3 na reação, no meio reacional. Mas essa parte de cálculos é relativamente tranquilo. Aí aqui então que chega a questão mais interessante, talvez a mais relevante desse pós-lab, né? Então ela pergunta: para este composto, responda qual o ligante, o número de coordenação e a geometria molecular. E aí assim, dependendo da onde você procurar, ele vai falar então que é que esse composto aqui ele tem a geometria essa daqui, cadê? Opa, tirei daqui. Então ele vai falar que é a quadrática plana, né? Porque daí você tem então esses 4 ligantes aqui. Mas a gente precisa pensar também no sulfato e nessas moléculas de água, né? Essa molécula de água aqui e de que forma que elas estão interagindo então com o cobre. Então, assim, eu peguei essa referência aqui, que é um outro livro de orgânica inorgânica que eu achei. E aí, esse cara aqui, então, o Misler, e eu acho que no Atkins também tem, ele comenta aqui sobre isso, né? Mas, enfim, aí eles comentam então que os complexos de cobre 2, né? Cobre no número de oxidação 2, que é justamente a resposta da próxima pergunta, eles apresentam o que é o chamado o efeito Jahn-Teller, por causa do orbital D9, né? E aí aqui então a resposta ela fala: o teorema de Jahn-Teller afirma que orbitais degenerados não podem estar desigualmente ocupados. Para evitar configurações eletrônicas desfavoráveis, moléculas distorcem sua forma e diminuem sua simetria, e assim os orbitais deixam de ser degenerados. A distorção resultante é o alongamento ou a compressão dos orbitais ao longo de um eixo. Então, que essa parte do efeito Jahn-Teller, ela aparece quando a gente começa a pensar na teoria do campo ligante. Mas para ficar mais fácil de entender, a gente pode olhar primeiro então
para alguns conceitos da teoria do campo cristalino, né? Então, vamos lá, cadê? Tá, aqui. Porque na teoria do campo cristalino, então, que assim, a gente tem então 5 orbitais atômicos D, certo? Que nem pro 1 a gente tem 1, aí pro P a gente tem 3. É isso. Pro S a gente tem 1, pro P a gente tem 3, e aí pro D a gente tem 5. E aí essas são as geometrias deles, né? E aí quando a gente estuda então, né, e aí, claro, espero que seja algo que já sabe mais um orbital atômico, então ele é a região então ali onde você pode encontrar os elétrons do átomo, né, enfim. E aí então, que assim, todos os orbitais D, eles vão ter, assim, pensando num átomo metálico no vácuo, né? Um átomo que ele tem elétrons que ocupam o orbital D. O que você vai ter é que esses 5 orbitais D, eles vão ter a mesma energia. Por si só, as coisas funcionam dessa forma, digamos assim, né? Igual aqui, que ele bota uma, uma linha reta aqui, que seria todos os orbitais tendo a mesma energia. Mas, no contexto, então, da química dos compostos de coordenação, que você vai ter, então, digamos, seu átomo metálico, e aí ele vai estar rodeado, então, pelos ligantes, né? E aí eles vão se distribuir em volta do átomo na geometria molecular mais favorável. E aí, para falar de forma resumida, assim, né, das geometrias moleculares. Por que as moléculas, os átomos de uma molécula, eles se distribuem dessa forma? É para eles estarem o mais longe possível, né, para que os elétrons deles então não interagem, não tenha e que tenha o mínimo de repulsão entre eles, né? Então, enfim. E aí, digamos, quando a gente tem os compostos que você tem 4 ligantes, aí eles se distribuem aqui, na geometria quadrática plana, né? E aí, quando são 6, aí eles se distribuem pela geometria octaédrica, né? E aí a questão é que assim, dependendo do átomo que você tem aqui no centro da quadrática plana, você pode até ter, digamos, os átomos, cada um, digamos, na ponta das canetas, né, assim, mas aí você ainda vai ter, sei lá, os elétrons pode ser que o átomo ele tem elétrons sobrando e aí eles ficam, digamos, um par de elétrons para cima e outro par de elétrons para baixo, né? E seria basicamente uma estrutura octaédrica, mas aí você falaria que ela é quadrática plana porque você não vê os elétrons, não considera a forma como os elétrons estão distribuídos para falar da geometria. Então, voltando. Aqui no contexto, então, da teoria do campo cristalino, o que acontece? Que a gente, estamos falando, então, de orbitais atômicos. Estamos falando da forma como os elétrons eles se localizam em volta de um átomo. Ou seja, estamos falando de elétrons, de cargas negativas. E aí a teoria do campo cristalino, para facilitar o entendimento de algumas coisas, ele explica os ligantes
como sendo cargas pontuais negativas, né? Essa é a forma que as palavras que o livro usa. Então assim, né? Então eu não tenho nada bom pra explicar. Calma aí. Digamos assim, então tem, sei lá, o meu átomo metálico, esse vermelho aqui. E aí eu aproximo, sei lá, os ligantes dele, né? 1, 2, 3, 4, sei lá, 5, 6. E aí isso pensando, sei lá, num eixo X, Y e Z. Né? Não estão tudo no mesmo plano, sei lá. Vai ter um pra frente, um pra trás e enfim. E aí. É, e aí assim, então os orbitais D, eles têm esses formatos aqui, certo? Esses desenhos não estão muito bonitos, mas tudo bem. Né? O núcleo do nosso átomo, ele tá no meio, assim, né? Desses riscos pretos. E aí, então, assim, você só vai poder ter os elétrons do nosso átomo metálico em algum desses lugares, né? Esses espaços é, vermelhos, assim. Então, mas, independente disso, as moléculas, elas se estruturam de acordo com isso aqui. Então, por exemplo, quando eu tenho um, uma geometria octaédrica, certo? Então, digamos, esse, é, esses átomos aqui, eles estão no eixo X, esses estão no eixo Y e esses estão no eixo Z. Da mesma forma que a gente tem, então, X, Y e Z. Aí vejo então que aqui, né, o meu eixo Z, ele está relativamente livre, né, porque então meus, né, acho que dá pra fazer assim. Aqui. Né, então, de novo, pensando aqui na estrutura octaédrica, né, X, Y e Z. Então, eu vou fazer. Oh, cadê? Então, aqui, né? Aqui está vermelho, vou fazer em vermelho também. Aqui. Então, né? Então. São os pontos pretos aqui, né? Mas, enfim. A gente vê que se os meus elétrons eles vão estar aqui, então a interferência deles com esse ponto preto aqui, que também vai estar rodeado de elétrons, né? Um ligante, uma molécula, um átomo, que tem seus próprios elétrons. Então, tipo, os átomos, os elétrons que estão nessa área aqui, eles vão ter pouca interação com, com essa área aqui, né? Isso acontece, então, em todos esses três orbitais aqui, que são o T2G, que daí depois a gente explica que eles são os orbitais que ficam com menos energia. E aí você tem, então, esses dois outros orbitais, né? Aqui então, orbital, o ZX, o YZ e o XY. Então, né, não tem muito problema, né? Os elétrons, sei lá, estão aqui e aqui, e eles não interagem tanto com os elétrons dos ligantes, né? Está mais distante as coisas aqui. Agora aqui no orbital
o dz quadrado e o dx quadrado y quadrado, então a gente vê aqui que o espaço onde vai ter elétrons no dz quadrado, ele é exatamente no sentido do eixo z. Mas no eixo z é onde eu tenho dois dos meus ligantes. Da mesma forma, aqui no dx quadrado menos y quadrado, eu tenho os meus elétrons na direção do eixo y, que é exatamente onde eu tenho dois ligantes. Então, né, eu tenho meus elétrons aqui, nessas regiões em roxo, mas eu tenho os meus ligantes aqui nas áreas em azul. Os meus ligantes que eles trazem cargas negativas pro jogo, né, pra brincadeira, trazem a densidade eletrônica deles. Então, uma forma da gente pensar é porque eu preciso que os meus elétrons eles estejam nessas regiões, mas essas são regiões que não é muito favorável para eles estarem aqui, porque tem outras coisas aqui que eles não querem interagir, que são outros elétrons. Então, o que acontece? Esses dois orbitais aqui de cima, o dz quadrado e o dx quadrado y quadrado, eles passam a ser mais energéticos do que esses três orbitais aqui, o dx, o yz e o xy. Então, digamos, se antes eu tinha, sei lá, um valor qualquer de energia para dividir igualmente entre 5 orbitais, o que eu passo a ter agora é que para eu dividir essa energia eu vou colocar menos em 3 orbitais, que são esses aqui, e eu vou colocar mais nos outros 2 orbitais. E aí aqui o livro ele explica então que as quantidades mais exatas elas vão ser, digamos, né, sei lá, depende daí da geometria, mas para os compostos tetraédricos, cadê? Aqui, para os compostos octaédricos, então, os meus dois orbitais de cima, os que são os menos, os que os elétrons ficam menos felizes, eles vão ficar com 3/5 da energia total dos orbitais D. E aí os outros 3 orbitais de baixo, eles ficam com 2/5 aqui de toda a energia. Enfim. Aí, de que forma então que isso aqui se relaciona com o efeito de Jahn-Teller e o nosso composto de cobre sintetizado? Calma aí. Bom, então, o que toda essa teoria do campo cristalino tem a ver com o nosso composto de cobre e a teoria de Jahn-Teller, então, né? Porque, então, como a gente viu, se antes a gente tinha 5 orbitais com o mesmo nível de energia, a gente passa a ter nos compostos de coordenação, os octaédricos, ou enfim, nos tetraédricos também, a gente passa a ter então 3 orbitais de menor energia e 2 orbitais de maior energia. Mas outra questão então é, o que é o orbital? O orbital é um lugar onde você vai encontrar elétrons, né? E a gente não falou da forma então como os elétrons eles estão distribuídos aqui ainda. Então, para o cobre 2, ele vai ter 9 elétrons nos orbitais D dele.
Então, digamos, esses elétrons vão se distribuir assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Ficamos com um orbital aqui, que ele ficou com só um elétron, enquanto os outros eles estão com dois. E aí então, o que o teorema, né, o efeito de Jahn-Teller ele fala é que orbitais degenerados, né, que são orbitais de mesma energia, que são esses dois de cima ou os três de baixo, eles não podem estar desigualmente ocupados. Ou seja, né, eu vou querer, digamos, se eu tenho dois elétrons para botar nos orbitais aqui de cima, eu quero colocar então um aqui e um aqui, né? Eu não vou colocar dois aqui e deixar esse aqui vazio. Eu quero que eles estejam ocupados de forma igual. Então, né? Porque, digamos, podemos pensar assim, né? O átomo não está muito feliz de distribuir as coisas dessa forma. Então, o que acontece é que daí as moléculas elas vão distorcer a sua forma e diminuir a sua simetria, né? Porque aqui as geometrias elas têm uma simetria, né? Por exemplo, aqui ou a octaédrica são simétricas. Então elas vão diminuir a sua energia e aí os orbitais então eles vão deixar de ser degenerados. Ou seja, ao invés então daí desses dois orbitais aqui terem o mesmo nível de energia, aí eu vou passar então a ter, digamos, um deles sendo menos energético e eu vou ter o outro sendo mais energético, né? Igual, então, né, como eu tinha comentado. Esses orbitais aqui, eles são mais energéticos porque os elétrons não ficam muito felizes de ficar perto dos elétrons de outra molécula. Então a gente bota mais energia aqui para segurar as coisas no lugar. Da mesma forma, o elétron não está muito feliz de estar sozinho aqui. Então eu boto mais energia aqui para que ele fique aqui de boinha no lugar dele. Então, né, aqui até o livro ele traz. Porque aí eu não sei muito bem sobre essas questões, certo? Mas em teoria os compostos D9 eles podem formar a geometria octaédrica. Mas aí por causa da distorção dos orbitais aí parece que a geometria que eles formam ela vai ser a tetragonal, certo? Porque daí então, né, se ele diminuiu a simetria da molécula, o que vai acontecer, por exemplo, você vai ter esses quatro ligantes aqui na mesma distância do núcleo do meu átomo metálico, e aí os outros dois, né, que são os ligantes que estão posicionados em Z, que é o digamos, o lugar mais problemático de todos. Aí eles vão, sei lá, se afastar mais. E é exatamente isso que a gente vê então no nosso complexo de cobre. Então, vendo aqui, né, a resposta. Para evitar configurações eletrônicas desfavoráveis, moléculas distorcem sua forma e diminuem sua simetria. E assim os orbitais deixam de ser degenerados, deixam de ter a mesma energia. A distorção resultante é o alongamento, a compressão dos orbitais ao longo de um eixo. Então, o que acontece é que, digamos, o orbital Z tinha, né, esse comprimento, aí ele vai ou diminuir ou ele vai aumentar. Aí, citando de novo o outro cara lá, para Misler et al., podemos considerar que o sulfato de tetramino cobre ele possui número de coordenação 4. Ou seja, a gente pode falar que
né, que é o que a pergunta pede, mas assim, então a gente pode falar que ele tem número de coordenação 4. Mas ele também pode ser descrito como tendo número de coordenação 6. É mais ou menos isso que o livro lá ele fala. É que seria mais correto pensar que o número de coordenação é 6. Aí então, para os complexos de cobre 2, tem-se o alongamento de duas ligações, uma geometria octaédrica distorcida. Distorcida, né, porque então é octaédrica, mas ao invés dela estar simétrica, tudo bonitinho, tudo na mesma distância, você tem dois ligantes que eles vão estar mais distantes. Então, aqui, no sulfato de tetraminocobre, as amônias ligantes estão dispostas em um arranjo tipo quadrado planar, né? Ou seja, elas estão distribuídas dessa forma aqui. Enquanto o sulfato e a água se encontram acima e abaixo do plano a uma distância maior do cobre. Ou seja, a água pode estar aqui em cima e aí o sulfato está aqui embaixo. Então, podemos afirmar que as amônias são os ligantes do cobre nesse composto. Tipo, é meio tipo, a gente tem certeza que elas atuam como ligantes no composto. As moléculas de sulfato e de água, por outro lado, se mantêm posicionadas na estrutura cristalina do composto devido a uma rede de ligações de hidrogênio, conforme afirmado por esses caras aqui. Que daí eu fui parar num artigo aí sobre a síntese desse composto, sobre a geometria dele e tudo mais, e aí eles falam lá que tipo, que o sulfato ele interage, digamos, de forma relativamente forte com o cobre, mas as moléculas de água também. Mas, digamos, se o sulfato fosse realmente um ligante, ele ia. Aí você teria, sei lá, uma geometria de 5 aqui, né? Uma piramidal quadrática ou talvez uma piramidal trigonal. Mas não é o que acontece. E aí as moléculas de água também tem uma certa interação delas com o cobre, mas elas ficam no lugar delas muito mais por causa das moléculas de sulfato que estão ali e também seria mais por causa disso, né? Que daí os oxigênios das moléculas de sulfato interagem por ligações de hidrogênio com as águas do que por qualquer outra coisa. Mas é só para concluir, o relevante é você comentar que os complexos de cobre 2 eles apresentam então o efeito Jahn-Teller e aí tentar explicar um pouquinho o por causa disso, né? E aí basicamente isso. E aí então o estado de oxidação do cobre no composto é o 2+, e aí então a configuração eletrônica é a configuração do argônio e aí o 9 elétrons no orbital 3D. E aí dessa parte aqui seria isso. Aí falei que ia falar da prática 9 nesse vídeo, mas eu vou terminar esse aqui e aí eu falo dela num outro, então.